e vi se emocionar. Que lindo. Mais uma prenda que vai declamar para a gente, então. Júlia. Júlia Pivoto. Dois, teste de som. 1, 2, testando o som. Declamo de Aparício Silva Rilo, de como fazer uma bruxinha de pano e alguns considerandos. Claro, são necessárias, embora não fundamentais, as coisas que chamamos materiais. Retalhos, sobras de lã, baina ou palha picada para encher o corpo, um par de agulhas, linha branca e preta, de 3 cores, pelo menos o retrós, para os olhos, as sobrancelhas e a boca. E uma tesoura, de preferência uma tesoura antiga, dessas de uma parda pátina na lâmina. Uma tesoura que haja cortado umbigos de criança, entre outros quefazeres das tesouras antigas. Eis aí o necessário, o material estritamente necessário para fazer-se como se deve fazer uma bruxinha de pano. Lembrem-se que eu falei antes no fundamental. Sem a ciência, sem a riqueza do fundamental, ninguém faz uma bruxinha de pano que se preze. É preciso coração para fazer uma bruxinha de pano. É preciso que haja um século de avós. É preciso que haja um século de mães. É preciso que haja um século de velhas empregadas resmungonas. É preciso que haja um século de sentimentos de maternidade para fazer-se como se deve fazer uma bruxinha de pano. É preciso mais que haja uma herança intemporal de rugas e trabalhos nas mãos que fazem uma bruxinha de pano. Que essas mãos vinham de outras mãos, hábeis para fazer o pão, mansas para a ternura e para a reza. É preciso que, frente aos olhos de quem faz uma bruxinha de pano, hajam os óculos de lentes redondas em seus aros de ouro, por onde se possa ver para dentro e não apenas para fora. É preciso que o corpo de quem faz uma bruxinha de pano resguarde o íntimo calor das reuniões de família ao redor da grande mesa de jantar antigamente. Claro, são necessárias, mas
mas não fundamentais os materiais. Ela precisa de alma, a bruxinha. E alma é tudo que há pouco a linha vê. Alma é memória, uma inscrição na pedra, uns olhos grandes, uns bigodes no retrato e o tempo nas feridas da moldura. Não vos arrisqueis a fazer uma bruxinha de pano se não tiverdes alma para fazer uma bruxinha de pano. Melhor fareis se comprardes uma boneca de material sintético, dessas que se fazem aos milhares nas fábricas multinacionais de brinquedos de plástico. Dessas bonecas que choram, que riem, que andam e que falam, tão aparentemente iguais a nós, humanos, com traços de crianças copiados tão perfeitamente que nem parecem bonecas. Parecem, na verdade, o que talvez sejamos um dia em nossos netos. Criaturas feitas em série, filhas de provetas, programadas por um computador que terá outro nome, que não o nome de Deus. Ou quem sabe, se até o nome de Deus, se os homens forem tão loucos em si, para chegar tão longe de si, tão distante de Deus. Muito obrigada.